E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então veja que essa oração era para santificar o nome dele, para santificar a palavra dele. Então como é que uma pessoa santificava a palavra de Deus? Quando essa pessoa estava sendo obediente. E aí pela obediência dele, as outras pessoas iriam ver a obediência e iriam ver que Yahushua realmente ressuscitou, pois viu o que a palavra de Deus faz na vida daquela pessoa. E quando pediu o pão cotidiano, não estava falando do pão físico, estava falando do pão celestial, o entendimento do alto. É Deus que vai nos dar esse pão. E veja que a oração diz para Deus não deixar cair na tentação. Então essa pessoa não estava preocupada com esse mundo, essa pessoa que fazia uma oração desse tipo. Ela estava preocupada em não tropeçar, não envergonhar o nome de Deus. Mas as pessoas estavam mais preocupadas em ganhar presentes de Deus do que agradar a Ele. Veja como essas pessoas foram egoístas, pois pensaram mais em si próprios do que em Deus. E Deus enviou seu Filho aqui para morrer por nós, e a pessoa pensa somente nela, só pensa nos prazeres dela. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não para fazer a nossa. Não devemos buscar o nosso próprio proveito, mas o proveito dos outros. Fazer a vontade de Deus. Ajudar os nossos irmãos, levando a palavra para eles também e sendo obedientes à palavra de Deus, para que assim todos sejam salvos. E agora você vai dar a sua vida para glorificar o nome dele. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e indo procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. E se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Então muitas pessoas ficavam importunando, como diz aqui na parábola, a Deus, para ficar pedindo provisões em relação a esse mundo, um carro, casamento, uma vida melhor, para curar uma doença. E não era para fazer essas coisas, não era para pedir esse tipo de coisa. Porque se uma pessoa que estava morrendo de câncer, porque se uma pessoa que estivesse no leito de morte no hospital ficasse pedindo por cura, Deus ia curar ela para depois ela voltar para o pecado? Não, convinha mais que essa pessoa nesse momento se arrependesse e lembrasse de Deus nesses últimos minutos da vida dela e começasse a pedir perdão para ela ser salva. Mas as pessoas gostam tanto desse mundo que nos últimos momentos da vida dela, ela fica pensando nessa vida. E aí quando ela morre e é condenada, aí fica se lamentando, sendo que a culpa foi totalmente dela, por escolher esse mundo. Então agora você não será essa pessoa, você não vai ficar se lamentando por causa dessas coisas. Agora você entende o que é para fazer, que é dar a sua vida por amor a Ele. Por isso vá se preparar, vá se encher da palavra e das promessas de Deus e do entendimento de entregar a sua vida. E assim você conseguirá dar a sua vida. E quando a tempestade passar, o choro vai cessar, vai vir a alegria, vai vir uma grande bonança, uma paz e muita alegria. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-lhes-vos-á. Então ele disse aqui que é para bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. Então, no que é para você bater? Era aqui, ó, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a porta.
Então era para você estar aqui, ó, lendo, se alimentando dela. Isso era bater na porta. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Então, ao invés de estar pedindo coisas terrenas, era para estar pedindo o Espírito Santo, porque convém ser salvo do que ter uma vida maravilhosa nesse mundo. Um mendigo que tem o Espírito Santo está em melhor condição do que um rico em um palácio, porque aquele que morrer e for salvo receberá o reino de Deus, mas aquele que ficou buscando as coisas desse mundo agora recebeu o lago de fogo. Mas não convém assim com vocês, vocês vão sim alcançar a vida eterna assim que entregarem as suas vidas. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsarão vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Ora, Satanás não expulsa Satanás, porque um reino que está dividido contra si mesmo logo se acaba. Então, o que que eram aquelas expulsões e aqueles milagres que aconteciam nas sinagogas, nas quatro paredes, onde os falsos profetas ficavam pregando as suas doutrinas diabólicas? Aquilo ali não passava de falsidade e fingimento, porque em verdade nenhum demônio saiu daquelas pessoas, porque o demônio só sai com a prática à verdade, quando você obedece o entendimento do alto. Mas os que saíam da boca daqueles falsos profetas ali não expulsava Satanás, porque tudo que eles ensinavam era fazer com que você vivesse ainda no reino de Satanás, fazendo assim com que você sempre estivesse adorando a besta, sempre estivesse adorando Satanás, adorando a vida nesse mundo, adorando a sua vida na carne. E quem vive através da carne é o inimigo, colocando vontade, desejo, sentimento e pensamentos. E tudo que eles ensinavam naqueles locais, e não só nas quatro paredes, mas também no YouTube, vinham da carne, vinham de Satanás, porque a palavra de Deus diz que a boca do homem é inflamada pelo inferno. Então tudo que eles estavam falando ali em seus próprios nomes era Satanás que estava inspirando ele. E por mais que eles falavam de Deus, eles não estavam falando a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que expulsa Satanás. Pois com a palavra de Deus e tendo recebido o entendimento do alto que vem pelo Espírito Santo, pois ele é a chave que abre a porta, assim você saía do entendimento terreno e passaria a ser conduzido pelo entendimento do alto, saindo das trevas e indo para o reino da luz, o qual é o reino de Deus. O reino de Deus é o entendimento do alto, e só expulsa Satanás quem está vivendo em espírito. Quem está vivendo na carne não expulsou Satanás. Ele está vivendo ainda no reino das trevas, ainda está morto. Não passou das trevas para a luz, mas continua morto ainda, ainda que estivesse andando sobre seus dois pés, mas espiritualmente ainda estava morto. Então essa era a função do espírito do engano, do espírito do anticristo, era fazer com que as pessoas pensassem que estava viva, mas estavam crendo na mentira.
E isso porque não tiveram o amor à verdade, não tiveram o amor à palavra do Pai. Porque se tivessem amor à palavra do Pai, sairiam daqueles locais, pois viriam que aqueles falsos profetas falavam uma coisa e a palavra de Deus falava outra coisa totalmente diferente. Dois reinos não podem subsistir ao mesmo tempo. Ou servia a um, ou servia a outro. Não tinha como trilhar os dois caminhos. Era um só. Ou você matava a natureza terrena e vinha tornar a vida vivendo no espírito, ou você continuava morto e ia se sujando mais. Mas como você foi enganado, agora você ficou para a tribulação. Então, se você continuar andando no entendimento carnal, o qual está colocando agora medo, desistência, tristeza e pensamentos que vai fazer você desistir, você ainda vai estar vivendo nas trevas. A sua luz, a luz no fim do túnel é esse entendimento de você pegar a sua vida e se entregar por amor de Yahushua e morrer por ele. Mas antes de você fazer isso, você vai estar se preparando, se enchendo da palavra de Deus, se enchendo das promessas e confessando que vai dar a sua vida por Yahushua e não vai negar o nome dele. Então, quando você estiver pronto, você vai assumir esse compromisso e vai lá entregar a sua vida. E por mais que ele lance todas as coisas contra vocês, vocês não vão negar o nome de Yahushua. E lembre-se, não deixe Satanás roubar a sua mente. Não é para você ficar pensando, é para você ficar orando sempre. E assim Satanás não vai conseguir falar na sua mente e ele não vai conseguir convencer você de desistir, de negar o nome de Yahushua. E lembre-se outra vez, o nome verdadeiro do filho é Yahushua. Se por orgulho você não aceitar esse nome e carregar consigo o nome Jesus, ainda que você dê a sua vida por amor a Yahushua, Deus não vai aceitar o seu sacrifício, porque você já rejeitou o nome dele logo de início. Então o nome do filho é Yahushua, não é Jesus. Jesus é o nome por qual Satanás se passou por Deus aqui na terra, quando ele trouxe a apostasia. E foi permissão de Deus que ele viesse trazer a apostasia. Deus colocou todos na lama, todos debaixo do pecado, para que assim, aqueles que tivessem se incomodado com a sujeira, se incomodado com o pecado, Deus vinha e tirava ele da sujeira. Porque Deus não vai tirar os porcos da lama. A porca lavada sempre volta ao lamaçal. Então Deus queria aquelas pessoas que quisessem se limpar. E a água que limpa o nosso corpo é a palavra de Deus. Porque aqueles que quiseram ser lavados foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o entendimento do alto que está na palavra do Pai. E quando vocês chegarem na parte onde é o jogo de realidade virtual, vocês têm que lembrar que vocês estavam sendo torturados, que aconteceu o arrebatamento. E quando chegar esse momento que vocês entenderem que ali é tudo falso, é um jogo, vocês simplesmente não vão jogar. Vocês vão ficar parados. Se não tiver lugar para se esconder, e se tiver lugar para se esconder, vocês vão se esconder e vão ficar no esconderijo orando. E Satanás vai vir tentar falar alguma coisa, tanto dentro do jogo, porque ele vai estar lá dentro também. Ele vai se passar por anjo de luz. E também vai estar no seu pensamento tentando falar. Por isso que é para você estar orando constantemente. E esse processo de você estar nesse jogo sem viver a sua vida, ali você vai estar vivendo espiritualmente. Porque você não vai estar vivendo os prazeres da carne, você não vai estar vivendo as suas vontades, os seus sonhos, e nem vai estar vivendo o entendimento terreno. Você vai estar orando, vivendo em espírito, fazendo a vontade do Pai. E assim que a sua carne morrer, será o mesmo processo das pessoas que viveram no tempo da graça. Porque aqueles que viveram na graça e foram obedientes ao Pai, não vivendo através das suas carnes, crucificaram suas carnes com suas paixões e concupiscências. A velha criatura morreu. E aqueles que foram crucificados com Yahushua e foram sepultados com ele, tornaram a vida e viviam em espírito e em verdade, porque a velha criatura morreu, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E assim essas pessoas que viviam em espírito, viviam sempre inclinando para o espírito, obedecendo a palavra de Deus e sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E assim não viviam mais no reino de Satanás, mas no reino de Deus. Essas pessoas estavam ocultas no sangue do Machia, e assim Satanás não conseguia tocar elas. Satanás mandava pessoas para fazer tentar elas voltar para a carne.
Da mesma forma vai acontecer com vocês aí também. Satanás vai mandar pessoas que vão tentar fazer vocês desistir, fazer com que vocês não deem suas vidas. É por isso que não é para você ouvir essas pessoas. Se alguém vier com papo de Jesus ou vier com história de que é para esperar Yahushua vir, ou simplesmente falando que não é para dar vida, se afasta dessas pessoas. Elas são agentes de Satanás que querem tirar a vida eterna de vocês. Lembre que a palavra diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então não perca a sua coroa, não deixe ninguém te enganar. Você sabe o que fazer. Você sabe que é para dar sua vida. Você sabe que é para você se encher do entendimento de dar a sua vida, se encher da promessa e estar com o nome de Yahushua e morrer por ele. E assim que você morrer, você vai alcançar a vida eterna, o descanso eterno. Então esse valente que guardava a casa armado com todos os seus bens, era Satanás guardando a pessoa com seus pecados, os pecados dele. Mas vindo o mais valente, isso é, o Espírito Santo, ele vem e tira Satanás da pessoa e tira as práticas pecaminosas dela. E assim essa pessoa passa a pertencer a Deus. Mas isso só ocorre para aqueles que querem ser salvos. Aqueles que falavam que queria ser salvo, mas era somente da boca para fora, não tinha obra, então o Espírito Santo não podia fazer nada, porque o Espírito Santo não vai salvar ninguém na marra. Ele vai salvar aqueles que querem ser salvos. Então, se você quer ser salvo, você vai ter que dar a sua vida, morrer por Yahushua, assim como ele morreu por todos nós. Você vai ter que morrer também por ele. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. Assim, o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as outras pessoas. É contra esse demônio aí, o demônio morador. Por isso que a palavra diz que a nossa luta é contra principados e potestades. E as armas da nossa milícia não são carnais. Não é nada material aqui as armas da nossa milícia. As armas da nossa milícia são espirituais, que era a palavra de Deus, a autoridade do nome de Yahushua. Então, quando vinha esse pensamento, vontade e desejos pecaminosos, você expulsava no nome de Yahushua e falava a palavra de Deus contra as tais vontades, e assim você vencia e continuava seguindo na obediência. E se você ficasse orando e vigiando, a vontade nem vinha. E você também estaria lendo a palavra de Deus, se alimentando, fazendo jejuns, e assim o entendimento terreno ia saindo fora e o entendimento do alto ia entrando. E assim, quando revertesse os dois entendimentos, o entendimento do alto entrasse no seu espírito, aí já não tinha mais dificuldade de obedecer a palavra de Deus, de ter Deus sempre como o principal de tudo em nossa vida. Mas para isso levava tempo e dedicação. Mas quem quer se dedicar? Quem quer ficar em casa lendo a Bíblia numa sexta-feira, num sábado? Só quem quer ser salvo. Os que querem ficar embalada nos prazeres desse mundo vão receber o que merece, que é ser condenado. Mas se você agora aí quer ser salvo, então vai, fica aqui no canal Azeite na Lâmpada, escuta tudo que está sendo dito aqui, se alimenta da palavra de Deus, se alimenta das promessas e fica meditando nas coisas que está sendo dito aqui e tudo que você está lendo e também nas promessas e fica sempre orando para essas coisas entrarem no seu espírito. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Se nem Maria obedecesse, nem ela ia ser salva. Então convém ser obediente. A obediência é o mais importante de todos. Está escrito que haverá a fé, a esperança e o amor. Mas destes três,
O amor é o mais importante. O amor significa ser obediente à palavra de Deus. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Será amado de meu Pai, e eu e ele faremos morada nele. Ser obediente é o que vai triunfar no dia do juízo. E o perfeito amor lança fora todo o temor. Que quer dizer o quê? Que aquela pessoa que está sendo obediente em tudo não tem mais medo de ser condenado. Porque está obedecendo, sabe que se acontecer alguma coisa e ela partir desse mundo para a outra vida, ela será salva porque ela está sendo obediente. Assim é o caso do arrebatamento. Quando acontecer, aqueles que estão sendo obedientes em tudo sabem que vão ser arrebatados, pois estão obedecendo. Mas aqueles que são inconstantes, ora obedece, ora não obedece, não sabem se vão. E juntando-se à multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O Espírito Santo estava aqui na terra, falando a palavra de Deus. E muitas pessoas não acreditaram porque não viram sinal. Só acreditariam se vissem sinal. Mas a fé não é por vista, é por crer. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Então essas pessoas que acendem a candeia são as pessoas que recebem a palavra de Deus e não deixam ela aqui, ó, na mente, meditando na palavra. Elas recebem a luz e deixam se apagar. Mas não era para isso acontecer, era para quando ouvisse a palavra de Deus estar sempre aqui, ó, meditando, sempre com ela em seus corações, meditando e pensando nelas, até que Deus vinha e dava entendimento daquela palavra e assim esclarecia mais coisas. E aí, por meio desse entendimento que Deus dava, você via se as suas obras estavam condizentes com a palavra de Deus ou não. E assim vocês veriam se você estava sendo condizente com a palavra de Deus ou não, por meio desse entendimento, por meio dessa revelação, dessa luz. Agora, as pessoas que não subiram no arrebatamento, ao invés de estar pensando na palavra de Deus, ou pelo menos lendo, ficavam meditando suas mentes na onde? Em qual carro quer comprar, em futebol, novela, filme, ficavam meditando nesse mundo aqui. E assim as suas obras eram em relação a esse mundo, e por isso ficaram. Porque quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Então agora, para você demonstrar que você não ama o mundo, você vai ter que dar a sua vida. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Então uma pessoa que estava sempre se alimentando da palavra de Deus, constantemente meditando na palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus, uma hora a palavra de Deus ia entrar no entendimento dela e assim todo o corpo dela seria luminoso. Porque pelo entendimento que a pessoa tem, isso se torna a vida dela. Então o entendimento que essa pessoa tem em relação à palavra de Deus faria com que o corpo dela fosse obediente em tudo que a palavra de Deus nos manda fazer. Mas aquela pessoa que tem o entendimento das trevas, que é o entendimento mundano, aí resultaria em obras terrenas, obras da carne, obras de Satanás. E Satanás investiu muito em como colocar o entendimento dele nas pessoas. Escolas, filmes, músicas, séries, animes,
as conversas mundanas, faculdades, teologia. Então tudo que tem nesse mundo aqui que você vai aprendendo vai te gerando a sua personalidade, a sua natureza. E tudo que é desse mundo provém de Satanás, provém da morte. Por isso que não era para ficar se alimentando das coisas do mundo, era para se alimentar apenas da palavra de Deus. Porque enquanto que a pessoa ficava alimentando, porque enquanto, porque enquanto que a pessoa ficava se alimentando deste mundo, a alma dela estava faminta. Mas quando a pessoa deixava de alimentar a carne e passava a alimentar o espírito, a carne dela ia ficando fraca e chegava até o ponto dela morrer. E assim o espírito subjugaria a carne e o espírito faria com que a carne obedecesse tudo o que o espírito quer em relação à palavra de Deus, fazendo com que assim o maior servisse o menor. E aí a pessoa se tornaria espiritual, vivendo e obedecendo a Deus em tudo, assim como Yahushua viveu aqui nessa terra. E agora, para o seu espírito dominar a sua carne, é com as coisas que está sendo dita aqui no canal Azeite na Lâmpada e no canal Espírito Santo Ministra, para que assim o seu espírito subjugue a sua carne e você consiga entregar a sua vida e morrer por amor de Yahushua. Por isso que é para você se preparar até chegar ao ponto de você estar pronto, até chegar ao ponto onde a palavra de Deus entre na sua natureza e você consiga dar a sua vida. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Então entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que tendes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça. Contudo desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras. Esses fariseus aqui e as pessoas que ficaram para a tribulação são pessoas que só se importam com o exterior, só com o que os olhos vê, e acabaram esquecendo do mais importante, que era o interior. Limpar o interior, estar com o interior limpo, porque estando o interior limpo, resultariam em obras boas e assim também refletiria no exterior. E Deus levaria no dia do arrebatamento. Mas como não se preocuparam com o interior, ficaram só no exterior, agora ficaram para a tribulação e agora só dando a vida para serem salvos. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. E ele lhes disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, mas vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais nessas cargas. Ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas que os vossos pais mataram. Bem testificais, pois, que consistis das obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Então esses doutores, mestres da lei, são os mesmos falsos profetas dos dias de hoje. Eles atam fardos pesados às pessoas, mas eles mesmos não obedecem. São um bando de falsos que se preocupa apenas com o exterior, com a aparência, com o que eles vão receber, com os dízimos, essas coisas. E até hoje eles edificam o sepulcro dos profetas, pois eles só sabem ler o Velho Testamento para enganar as pobres ovelhas. Mas quando chega na hora de ler o Novo, eles não entendem nada, porque eles não têm o Espírito Santo. E nem mesmo o Velho Testamento eles entendiam, porque eles também não têm o Espírito Santo para abrir a palavra para eles. E assim muitas pessoas foram enganadas por esses falsos profetas, e agora, por causa deles e por causa da sua negligência, você acabou ficando. Então agora você tem que reconhecer o seu erro e se encher da palavra e dar a sua vida. Por isso diz também a sabedoria de Deus: Profetas e apóstolos lhes mandarei,
Contudo, eles matarão uns e perseguirão outros. E como é que eles perseguirão uns e matarão a outros? Isso se sucede quando a pessoa se levanta e começa a mostrar as mentiras dele. E assim eles começavam a perseguir aqueles membros, chegando até o ponto onde eles expulsavam as pessoas da sinagoga. Assim que ocorria a morte. Mas em nenhuma parte das escrituras mandava o homem ir para a sinagoga, ficar lá ó, aprendendo de um único homem. Bastasse cada um pegar a sua palavra e começar a ler em casa com sua família, e teria o Espírito Santo como pastor, e o que vem dele é verdadeiro, o qual devemos nós permanecermos até o dia do arrebatamento, como aconteceu. Então assim esses falsos profetas perseguiam e matavam, pois eles censuravam as pessoas que mostravam a verdade. Eles não deixavam as ovelhas ouvirem as verdades. Eles diziam que só eles eram os detentores da verdade. Assim faziam com que as pessoas ficassem enganadas nos seus enganos, nas mentiras deles. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foram derramados, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes, e impedistes os outros que entravam. Os falsos profetas, eles tiraram a chave da ciência, eles tiraram o Espírito Santo das pregações, de tudo que eles falavam. Ao invés de eles irem atrás do Espírito Santo para dar a revelação da palavra, eles trocaram o Espírito Santo pela teologia, trocaram o Espírito Santo por Satanás. Por isso que eles não ensinavam corretamente, por isso que eles não entendiam a palavra de Deus. E cada um tinha a sua interpretação particular, fazendo com que assim ficassem todos divididos e um guerreando contra o outro, porque eles tiraram a chave da ciência, a qual era o Espírito Santo. Ele é a chave para abrir a porta. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusar.